falando com você dentro dos gramados, né? Ah, não, mas eu ganhei na quadra. Jogos abertos no interior, Não vale? vale não, não vale não. Não. Compara com o Título é Mundial, título. rapaz. Agora é o Ronaldo. seguinte, Ronaldo. Todo mundo endividado, principalmente esse lado aqui. E o América cobrando dinheiro, rapaz. É assim mesmo, time grande é isso. Time grande não deve nada. Time grande só dá até pra executa as emprestar, dívidas. executa as dívidas. E pode Hugão, pagar, viu? Aí, Hugão, agora o negócio pegando, cada dia uma bomba nova, né? Bom, eu sempre olho tudo isso com bons olhos, né? Eu acho que as coisas estão se revelando, as coisas estão vindo à tona e o Cruzeiro se organizando. Tem que ser positivo, Bebel. Tô Isso positivo. aí. E o Galo, Dadá, tá positivo, podendo negociar o plantel, rapaz? O melhor time de Minas Gerais, o único do Brasileirão, vai arrebentar. E eu vou mais longe. Você vai lembrar o time de 71, campeão brasileiro. Depois do Chaves, gente! Só em 71 mesmo. Nadando, Tô lá em fica nadando 71. aqui, tem que levar que tem praia. hein? É isso. Uma noite ilustre. Hora da bancada mais amada do planeta, né, gente? Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças Joia, a Deus. tudo jóia, Graças a Deus. graças a Deus. Eu já falei isso na chamada, tem o Ronaldo aqui, campeão mundial, gente. Aí você vê o Dadá, que é esse cara, essa máquina de fazer gols, né, Dadá? Eu gosto Humilde. quando falar máquina de fazer gol. Aí tem o Hugão, gente. Eu vou ficar até do lado dele pra concorrer. O Hugão e Bicampeão. eu. O Hugão e eu. Bicampeão dos Jogos Abertos do Interior pelo Estadual Central, escola que eu orgulho bastante, tenho muito Muito orgulho. bem. 94, 95. É nóis. Não tem vergonha na lata de fazer isso, não, Ronaldo. Nada, nada, É o nada. seguinte, Título é título, nem que seja eleitor. falando em título, tem títulos ali financeiros sendo cobrados, né? Que nós vamos falar no programa hoje, Nós vamos o falar sobre América. isso, hein? Vamos pagar os títulos aí, hein? E aí, Hugão, mais uma bomba hoje? Eu sempre olho tudo com bons olhos, né, Bebel? Estamos passando por um momento de limpa no Cruzeiro. O Cruzeiro tentando mostrar transparência ao seu torcedor, mas vamos falar também de um empresário aí que pisou na bola feio com a diretoria do Eita, Cruzeiro. que tem nome de padre, mas que não rezou não, né, Hugão? Tá bom, é? Foi ótima Agora essa. é o seguinte, Dadá, tô vendo que você tá agarrado com a bola de cristal. Vai sair muita gente do Galo, porque o presidente está dizendo que pode negociar todo mundo. Não, pode negociar, tem que fazer dinheiro, din-din. Olha! Tem que fazer só. din-din. Então, gente, daqui a pouco a gente volta com a bancada democrática. Fica com eles aí. Que prazer ser um campeão do mundo aqui na bancada, Ronaldo. Ó, campeão do mundo. Leozinho delícia, né, Dadá? Leozinho Intervalo proibidão, mas como o Ronaldo tá aqui, um homem sério. Não, esse até que tava de Pastor, boa, né? é, O Ronaldo tava tá contando os quieto. casos aqui dos tempos que ele jogava no Cruzeiro e foi campeão da Copa do Brasil em 1996. Só o Ronaldo pra melhorar o nível desse cagueto mesmo. intervalo aqui, viu, gente? Pelo amor Eu estou de falando, Deus. gente, eu estou falando a minha história. A minha história ela é repleta de grandes clubes, né? Inclusive o Exatamente. Cruzeiro, com certeza. Grande Ronaldo. Agora, falando em história, Hugão, coloca uma música de tristeza aí, Titi, por favor. O povo na rua Como é adora que isso. você se sente Ah. sabendo que o Bruno Henrique rondou o Cruzeiro? Poderia ter sido aproveitado melhor pelo Cruzeiro. Você viu o que ele fez com o Flamengo neste 2019. Como é que você se sente? Olha, vou ser muito franco com você, é um baita de um jogador, comprovou seu valor aí, mas tudo depende também de quem tá na liderança, né? E aí, ele jogando no Cruzeiro, ele ia jogar com quem? Porque quando ele jogou com o Abel Braga, ele não rendeu absolutamente nada. Quando jogou com o Cuca no Santos também, era mediano para razoável. Ninguém falava que seria um grande jogador, foi inclusive eliminado pelo Cruzeiro aqui no Mineirão, então a gente tem que ver aí também como seria essa possibilidade de passagem, mas é um grande jogador, sem dúvida nenhuma. O fato é que ele está muito feliz esse ano. Ele esteve aqui bancada num jogo que ele promoveu lá no bairro dele, né? No Concórdia, bairro Concórdia. sensacional, muito Sensacional, né? Muito legal, quem não esquece das origens. E aí ele falou sobre a situação dos times mineiros. Vamos acompanhar. O Cruzeiro já teve anos excepcionais, o Atlético também, anos excepcionais, campeões e futebol, a gente sabe que às vezes prega essas coisas. O Flamengo, mesma coisa, já aconteceu de estar ruim, hoje é um time de sensação do campeonato, então é saber lidar com essas coisas que acontecem e seguir em frente. Agora, você pode explicar pra gente como é que foi essa sua passagem pelo Cruzeiro, lá no comecinho também? Cara, não tive passagem pelo Cruzeiro, só tive contrato lá e não tive a oportunidade de jogar lá, mas tenho carinho de ter tido a primeira oportunidade de ser um jogador profissional. Aí, ó. Esse aí é o jogo, são imagens do jogo que o Bruno promoveu aí nesse final de semana. Aí, o que é isso, hein, Dadá? Que golaço, esse gol Dadá não faria. Esse aí é com o irmão dele, o Vander. Que também teve contrato com o Cruzeiro, mas ele não seguiu adiante. E esse jogo aí foi um jogo com os amigos que atuaram com ele na época que ele jogou a Copa Itatiaia aqui, Olha que né? legal. Então foi muito bacana ele ter Esse é juntado o pai esses dele amigos. que ele tá abraçando aí.
Muito legal, né? Agora você sentiu uma pitadinha de mago, Gão, assim? Nunca fiz parte do Cruzeiro? Senti. Você sentiu? Muitos jogadores, né, acabam tendo esse tipo de coisa porque os clubes de futebol podiam ser um pouquinho mais humildes, sabe? Olhar um pouco mais com carinho. Vai pelo menos ver o jogador jogar. Vai ver o garoto, né? O garoto às vezes pede uma oportunidade, às vezes tem uma joia na sua mão e você perde a oportunidade de perder esses grandes jogadores. Talvez o Ronaldo Luiz e o Dadá podem falar isso porque a ausência dos olheiros hoje no futebol é muito sentida, não é? Olha, antigamente tinha muito desse tipo de trabalhador, né, no futebol, são os olheiros que ficavam vendo os jogos, enfim, e descobriu muitos jogadores. E era mais fácil também você levar um atleta para o clube. Hoje é muito difícil. Por quê? Quando você leva um garoto para treinar, se ele é um bom jogador, pergunta para o jogador assim, você tem empresário? Se o jogador fala não tenho, ele é descartado. Então tem muitas coisas por trás que a gente não está lá para saber exatamente sobre isso. Esses bastidores, né, Os bastidores, mas isso está acontecendo. E por isso que os clubes estão perdendo grandes jogadores. Você acha também, Dadá, que é por aí? Tá faltando quem queira, de fato, revelar talentos? Os dois falaram tudo praticamente, não ficou nada para Dadá. Então o que eu tenho que falar é sim bater palma com os dois. Olha o Gão, tá vendo, né? Recebeu palmas do rei. Mas é isso aí, gente. A gente vai para um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Enquanto isso, eles conversam aí. Pois é. Ô, Bruno, me chama pra jogar essa pelada aí, você não ia ganhar uma de mim. Eu tô nadando. É só pensar aí. Vamos, o Gão, e pra você que tá aí na prosa, na resenha boa aí com o Ronaldo, e você que gosta também de frequentar samba do ano, isso e aquilo, o Cruzeiro tá cada dia literalmente um babado novo, lembrando aquela banda antiga de axé, né? Hoje tem mais um, aí eu já peço para colocar na tela, gente, do Fabrício Bruno aqui, este cidadão que está aí com o Fabrício Bruno, que é o empresário dele, que tem nome de padre, foi isso que eu brinquei, né, Gão? O Fábio Melo, né? E o que teria acontecido, Gão? Fabrício Bruno entrou na justiça, né? Os advogados ele entrou na justiça contra o Cruzeiro, querendo rescisão de contrato para que ele possa negociar com os outros clubes. Parece que o Celtic estaria interessado, o Celtic da Escócia estaria interessado no jogador, mas há esse contrato a se cumprir com o Cruzeiro. Então, sábado de manhã, o CEO do Cruzeiro sentou para conversar com o empresário do jogador, que não ficou muito satisfeito com o que viu, com o que ouviu também, porque o CEO está sendo muito duro e falou que vai ter realmente aí teto salarial, vai tirar alguns privilégios, algumas coisas. E aí eles tiveram meio que um início de desentendimento. Quando o CEO saiu da sala, aí então o empresário viu ele mexendo, isso na nota do oficial do Cruzeiro, tá, gente? Aí ele viu o empresário mexendo na papelada, foi para o elevador, na hora que chegou conseguiu resgatar alguns papéis. Aí a grande dúvida que me vem à cabeça, o que teria nesses papéis de tão interessante para que o empresário quisesse pegar e ficar de posse deles? Exatamente, o que será, né, o Gão? Pois Porque isso aí ninguém ficou sabendo, né? O que aconteceu agora, há pouco, né, o Cruzeiro, ele soltou uma nota de esclarecimento dessa situação. A gente não está falando nada de rumor, né? Uma coisa que o Cruzeiro confirma que aconteceu. Perfeito. Então eu vou ler essa nota aqui. Pode colocar nas imagens aí gerais para a gente ler essa nota do Cruzeiro. Então o Cruzeiro Esporte Clube vem a público lamentar o comportamento do agente de jogadores Fábio Melo, que após uma reunião com o CEO do clube, tentou se apoderar de alguns documentos sigilosos, né, Gão, aí, ó, do clube, retornando à sala de reuniões que no momento estava vazia. Após a reunião, Fábio Melo se aproveitou de uma rápida saída do CEO, voltando à sala, levando consigo vários documentos. Ao perceber os movimentos do agente pelo reflexo do vidro, o CEO abordou na porta do elevador e conseguiu recuperar a maioria dos documentos. Mas um acabou escapando e foi notada a falta somente após uma conferência detalhada. Então o Cruzeiro deve registrar aí o CEO um boletim de ocorrência e tem um complemento aqui, lembrando que ele, o empresário, veio aqui para discutir assunto Fabrício Bruno, que perdeu a primeira liminar na justiça. Fábio Melo insiste em levá-lo definitivamente para o Celtic de Glasgow. Lá isso da aí. Escócia. Enfim, o que a gente percebe realmente é que o Cruzeiro está tendo uma postura, né? O Conselho de Notáveis está tendo uma postura bastante severa. Eu fico animado com isso. Eu acho que essa reconstrução do Cruzeiro tem que passar por uma limpa, por uma auditoria. Vários fatores realmente precisam ser esclarecidos. E a gente vai comentar mais sobre isso nesse período em que realmente o Cruzeiro passa por essa transformação. Eu fico confiante, evidentemente que várias notícias ainda virão, mas torcedor cruzeirense, essa instituição ela é gigante, gigante, e não está acima de absolutamente ninguém. Sigamos confiantes, porque com certeza estamos momentaneamente sangrando ainda e diagnosticando nossos problemas, mas voltaremos maiores do que nós somos, tenho certeza disso. Dadá Maravilha, para o seu lado da situação,
tá boa, né? Pelo menos o Sete Câmara, entrevistas aí, a gente vai exibir mais um trecho hoje da entrevista à Rádio da Massa. Ele tem falado que o Atlético é um dos times da Série A com o maior número de propostas pelos jogadores. Você acha que o elenco tá com essa bola toda, Dadá? Tá, inclusive com a meninada. Tem uns 3 meninos ainda, que eu não vou falar o nome ainda, para preservá-los, que tem tudo para vencer no profissional. Estão vindo do juvenis. Isso conversando com meu filho Dadazinho, que é preparador físico dos meninos. Inclusive um menino que já foi, que é o Bruninho, o Atlético está tentando mantê-lo, renovar contrato, esticar o contrato. Agora tem uns que o presidente Sete Câmara falou que recebeu proposta e dependendo da situação, o Atlético tem que liberar. Como diz o Dadá, se vier o din-din, né? Não, din-din é din-din, meu filho. Então vamos acompanhar a entrevista. O Atlético hoje tem jogadores negociáveis, né? E isso você olha para outros elencos aí do futebol brasileiro e você não vai enxergar tantos jogadores assim negociáveis. Então, quando a gente fala isso, eu digo para você que chega propostas toda hora para determinados atletas e por isso eu considero então que esses jogadores são negociáveis. Tem vitrine. E outros que não chegam, então a gente não considera. Mas eu digo para você, o Cleiton, o Guga, o Igor Rabelo, o próprio Maidana, a gente tem uma proposta que para nós ainda é pequena, é baixa, não faria. O Jair, nem se fala. O Casares, o Xará, o Bruninho, o Marquinho. Quer dizer, eu já falei para você aqui, talvez 10 jogadores. Pode dar um time quase inteiro aí, menino? Não, o Atlético sempre teve a felicidade de, nos juniores, revelar jogadores de um quilate, de um Reinaldo, de um Paulo Isidoro, de um Tony Cerezo, do nosso goleiro João Leite, entendeu? Então, o Atlético tem que continuar nessa passada. Humberto Ramos, Lola, jogadores extraordinários, Vantuí. Aí eu estou falando do campeão brasileiro de 71, puxando a brasa para minha sardinha, né? Ah, que novidade, Dadá, né, Gal? Tem 48 anos que vocês falam só desse título de 71. Ou seja, o Campeonato Brasileiro para vocês é um torneio Rio-São Paulo. Vocês vão lá só para competir. Mas eu tô falando que a novidade é o Dadá puxar a sardinha para a brasa dele, que eu concordo muito. Você acha... Não, Dadá, aqui eu vou fazer pergunta a vocês, aqui, você e você. O apaziguador é justo da bancada. Esse tratamento que ele está tendo com o Rei Dadá? Não, peraí, vamos melhorar. Desculpa aí, Gal, melhora. Vamos melhorar. Você é um mito, é uma lenda, campeão do mundo, indiscutível. Não falo sobre isso, né? Só que você é esperto, você é malandro. Que quando eu falo assim, o Atlético ganhou o último título lá em 71. Aí você fala assim, não, mas aí tinha Dadá e não sei o que e tal. Mas quando eu falo de brasileiro, você tá certo. Eu tô errado. Mas não é tratamento com você, eu respeito sua história. Só que você é malandro. Quando eu falo do que anos que não ganha brasileiro, você não, mas o Dadá... Não, eu só vou trocar as palavras. Malandro por esperto. Boa, Dadá. Sempre soltando E muito humilde. E muito humilde. Ele não é, ou não? A maior virtude dele é a humildade. Eu não tenho dúvida de conviver com ele. Agora é o seguinte, o pessoal do Conselho Gestor do Cruzeiro está tendo que ter humildade para reconhecer todos os rombos, né? E com essa onda de WhatsApp, vazamento de áudio, é uma coisa que tem ficado cada vez mais frequente, e vazou mais um, agora do presidente interino, o Dalai Rocha, falando desse rombo celeste. Com relação ao custo de departamento médico, de profissionais, de diretoria, comparado com Flamengo, com Fluminense, com Palmeiras, com Santos, com Inter, com Grêmio, o Cruzeiro está lá em cima. O Cruzeiro paga 4 a 5 vezes mais do que esses times. E aí vem a comparação, por exemplo, com o rendimento do futebol de base. O Cruzeiro gasta o dobro, a Toca 1 fica em 51 milhões ano, e o lucro ano passado, por exemplo, foi de 2 milhões. Do São Paulo, 150 milhões, do Palmeiras, 300 milhões, Flamengo, 200 milhões. É uma disparidade incrível. Aí, ó, reunião do Conselho, né, que a gente já falou aí sobre o novo Conselho Gestor do Cruzeiro. E esses números são assustadores, né, Gão?
assustadores e irresponsáveis. Irresponsáveis. Evidentemente que não é culpa do Dalai, nem culpa desse conselho de notáveis que estão aí tentando ajeitar a casa do Cruzeiro. A irresponsabilidade são de gestões anteriores, sem dúvida nenhuma, que trabalhava com politicagem, nepotismo, ajudando a camaradagem. Por exemplo, camarada era eleito presidente, camarada lá e colocava você aqui para ser lá, para comandar a categoria de base. O que eu olhava era o seguinte, na Toca 1, que é onde funciona a categoria de base, as principais categorias de base do Cruzeiro, o que acontecia? Era o lugar onde mais ficava cheio de gente. Ficava mais cheio de gente. Ali você coloca a gente, não tem tanta mídia olhando para aquele olhar, olhando para lá, então você coloca a gente lá, o cara recebe salário lá de 10 mil, 12 mil, 15 mil, 30 mil reais, ninguém fala absolutamente nada. Diferente se fosse um departamento de futebol profissional, que aí você vai colocando mais gente que também tinha muitos casos, gerente, diretor de futebol, supervisor de futebol, supervisor do chefe, do inteligente, não sei o quê, do cacique do futebol, coisa que mais tinha era cargo no Cruzeiro. Com essa entrada desse conselho gestor, é por isso que eu falo que muita coisa também está vindo para resolver e para solucionar os problemas. A gente começa a enxugar a nossa folha salarial e começa também a repensar determinadas coisas. É o caso da Toca 1, por exemplo. Tem que se repensar o patrimônio, não estou falando de fazer da base não. A base pode trabalhar diretamente ligada aos profissionais e também ter profissionais diretamente que sabem trabalhar com categoria de base para revelar e dar lucro para o clube, né? Mas quando eu falo dar lucro também, é ter a possibilidade de ter um grande jogador sendo revelado pelo Cruzeiro, que não acontecia. Né? O menino sai daqui, você não sabe de onde foi parar, como é que foi essa negociação e tal. E aí você tem um investimento de 50 milhões para render 2 milhões. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. E não ter dinheiro nem para pagar os cozinheiros, né? Da própria Toca 1. Da própria Toca 1 que nós reclamamos aqui, colocamos aqui, sem dúvida nenhuma. Repito, Dalai e o Conselho de Notáveis não tem absolutamente nada a ver com isso, eles estão tentando resolver o problema. Eu não nomeio heróis, eu estou dando um voto de confiança para que eles possam fazer um grande trabalho. Nunca vou exaltar ninguém aqui, presidente, dirigente, não fazem mais do que a obrigação deles. Os Conselhos de Notáveis estão se doando para poder colaborar com o Cruzeiro nesse aspecto. E aproveitando isso, mandar um abraço para você que trabalhava na categoria de base do Cruzeiro. Se trabalha ainda, eu acho um absurdo, tem que dispensar você, que fez uma campanha gigante para que o Gão saísse da bancada, né, meu amigo? Você que juntou áudio de um tanto de gente aí, falando inclusive que eu era matéria comprada, que eu era matéria paga, falando que eu era atleticano. Chegou a falar que eu era atleticano, que estou espalhando na torcida para que a torcida se voltasse contra mim. E a gente sabe com quem você realmente estava conchavado e ligado. Então um abraço para você e que lindo saber seu grande trabalho que você fez. 50 milhões de investimento, 2 milhões de lucro para o clube. Valeu, viu, velho? Ronaldo, você esperava ver o Cruzeiro numa situação como essa? Nunca, nunca. Até porque o Cruzeiro ele é muito maior do que a gente imagina. Né? Tudo que está acontecendo no Cruzeiro hoje é o que o Gão falou. A má gestão leva o clube à situação onde está agora. Né? O Cruzeiro não poderia de maneira alguma, né? Aqui sem colocar aqui a questão de torcedor. Da rivalidade, né? Da rivalidade, eu acho que a gente tem que ser bem coerente com o que a gente fala. Mas o Cruzeiro, infelizmente, ele simplesmente caiu naquilo que ele plantou. Perfeito. Caiu no que ele plantou, né? Ao longo desses anos. O próprio Dalai está falando aí agora. Com o que aconteceu, o investimento X e o retorno é absurdo. Quer dizer, você tem que pagar para ter o prejuízo. Isso não existe, né? Então no futebol não pode. E o Cruzeiro é muito grande. Eu tenho certeza que nessa visão, eu ia até falar pro Gão aqui o seguinte, para poder arrumar a casa tem que desarrumar. Né? Então o Cruzeiro realmente está desarrumado hoje. Está colocando a poeira para cima. Eu acredito nisso, eu acredito que o Cruzeiro vai dar a volta por cima sim, porque precisa disso. E o futebol mineiro precisa do Cruzeiro, do Atlético, do América, sempre em alta. E colocando isso num debate interessante, a gente vê o Atlético Paranaense, por exemplo, que tem uma receita baixa, foi campeão da Copa do Brasil, né? Também ganhou uma Copa Sul-Americana, exatamente trabalhando dentro dos moldes necessários. Se vai se manter, se vai ter esse equilíbrio, eu não sei, porque ainda tem muita politicagem dentro dos clubes. Né? Mas o que eu fico satisfeito em relação, eu achava que não, eu acho assim, não precisava sangrar tanto para que a gente pudesse fazer uma limpa e abrir uma auditoria no Cruzeiro de forma consciente e transparente do seu torcedor. Ou precisava, né? Não sei, precisava, talvez. Né? O Flamengo não precisou passar e também aquele negócio. Ainda tem muita politicagem dentro dos clubes, tem que ver se vai se manter. Porque o fato de você ter muito dinheiro e arrecadar muito também, não quer dizer também que você vai se manter sempre nesse ponto. Sim, sim. Você tem que ter uma regularidade, você tem que ter uma transparência, tem que ter uma organização econômica, uma administração que todo mundo possa olhar e entender assim, ó, opa, aqui é responsável, é sério e tal, que foi o que a gente não viu no Cruzeiro de forma alguma. Só para finalizar esse pensamento aqui, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, essas pessoas que foram responsáveis por isso que acontece no Cruzeiro, essa irresponsabilidade, né? Elas
Aonde será a responsabilidade delas? Aonde será? E nesse ponto também eu cito, e vou falar que todos os dias, se for possível, os conselheiros que Zezé Perrella falaram que tiveram seus condomínios quitados para que pudessem votar nas eleições. O Cruzeiro tem que colocar esses nomes a público, tem que expulsar essas pessoas de dentro do clube, porque isso é corrupção. Isso é corrupção, não sou eu falando não. Quem falou foi o Zezé Perrella em várias entrevistas, falando que teve 55 conselheiros que realmente tiveram seus benefícios lá quitados, não foram eles que quitaram, para poder votar e ter o seu voto no dia das eleições. Então eu quero saber quem são esses 55 conselheiros. E de mais a mais também, as pessoas que são responsáveis por esse momento que está passando o Cruzeiro, e aí? E a responsabilidade deles? Como é que é? Qual que vai ser a parcela deles? Até onde vai para culpar esses caras por tudo que eles fizeram com o Cruzeiro? Isso que eu quero saber. A responsabilidade também tem que ser ajustada. Você citou responsabilidade de diversas áreas de responsabilidade. Dentre uma dessas áreas, né, tem a questão salarial dessa antiga gestão. Perfeito. E aí, alto aumento, altos salários. Vamos ver aqui o que o Itaí falou sobre o alto salário / alto aumento. Eu não dei salário, aumentei salário meu não. Eu tive proposta de 300 mil reais, o meu salário aumentou, se não me engano, 20 mil reais, eu não lembro assim para te falar a verdade, mas provou lá que eu não assinei aumento meu. Não, peraí, vamos fazer uma coisa aqui. Uma vez um cara falou comigo assim, ó, é engraçado isso, né? Tem que rir mesmo. Aqui, eles não estão rindo do Cruzeiro, eles estão rindo do cara falar isso, né, velho? Tem que rir. O que acontece? Uma vez um cara me ligou, né? Uma pessoa próxima desse ser humano aí, me ligou para tentar me convencer de que eu estava fazendo as críticas à pessoa errada, né? E tal. Aí eu falei, beleza, velho, mas você não acha que ele aumentou? Não, não foi ele que aumentou o próprio salário dele. Não foi ele que aumentou. Era a empresa dele, o Wagner assinou e ele assinou. Mano, aí você tá querendo me colocar um atestado de burro. Se o cara faz parte da empresa, ele assina pela empresa, ele tá assinando pro aumento de quem? Pois é. Responde aí, Ronaldo. Pro nosso. Não é possível, velho. Não é possível. São as coisas absurdas que a gente viu dessas gestões que passaram pelo Cruzeiro, irresponsáveis e temerárias. Aí eu vivo falando aqui, falei no programa, já falo 1000 vezes, que o estatuto, ele só é usado em benefício quando é realmente que possa dar legalidade para aquilo que eles querem. Para aquilo que eles querem. Por exemplo, quando colocou lá, quando saiu a matéria no Fantástico, por exemplo, no dia seguinte, essa pessoa não tinha que nem ter pego o microfone. Já deveria ter sido afastado por administração temerária. Senta, faz a auditoria, certo? Já coloca o conselho gestor para poder administrar, olha onde estão totalmente todos os erros, já começa a equilibrar. Por isso que eu falei, não era necessário sangrar para a gente poder começar a passar por essa limpa. Podia ser feito lá atrás, é por isso que eu coloco a culpa em seu Zezé Perrella, que foi omisso, coloco a culpa em seu Gilvan de Pinho Tavares, coloco a culpa em todas essas pessoas que poderiam ter feito alguma coisa e não fizeram. E aí, Dadá? Para toda problemática... Essa é ótima. Eu tenho a solucionar. Simples. Aqui, ó. Limpeza geral. Agora, qual será, Dadá Maravilha, mas a pergunta é mais direcionada para o Ronaldo, qual será a solucionática para o América? Porque é o seguinte, o América alugou o Indepa e aí não estaria recebendo o repasse desses aluguéis. É uma parte para o Estado, uma parte para o América, através da concessionária, e o Estado... O América já acionou porque estão devendo, parece que 6 milhões. Dinheiro que faz falta, né? Sem dúvida. Os 6 milhões no cofre do América hoje seria muito bem-vindo, sem dúvida nenhuma. Agora, o Brasil está cheio de inadimplência, né, rapaz? O negócio pessoal, eles querem estaria comprar, devendo? Impressionante. O Salum é que vai explicar. Estamos com mais ou menos uns 6 milhões para receber de repasse do Independência. Como o contrato é feito com o governo do Estado e não com a Arena, que a Arena tem um contrato com o governo, a cessão foi feita para o Estado contratou a Arena por edital e a Arena tem que pagar o Estado nos pagar. E como a Arena não está pagando o Estado e existe um imbróglio jurídico disso, nós notificamos o Estado mais de uma vez, 3 vezes já, cobrando do Estado esse repasse, porque nós não temos como cobrar da Arena efetivamente. E o Estado agora, depois da última notificação, já nos enviou uma carta que está sendo feito um trabalho para resolver o assunto. Inclusive com pessoas responsáveis por isso,
já definidas e tudo, eles têm mantido por edital, isso aí está sendo informado. Nossa expectativa é que em 2020 nós possamos resolver isso, porque nós já até pleiteamos a volta do estádio para a América. Seguinte, gente, você vai encontrar essa matéria completa no superesportes.com.br. Aproveita para baixar o aplicativo, aí o América no Independência. Você acha uma boa essa história que o Salum contou aí no final, o Ronaldo, de o América voltar a administrar o Independência? Eu acho uma ótima, pelo menos não vai ter alguém que está devendo o América, né? Agora é complicado, a empresa tem que pagar para o Estado pagar, o Estado não está pagando no funcionário dele. Mas vai pagar o América. É complicado isso, né? Muito esquisito. Eu acho que então é melhor voltar a essa questão da gestão do estádio para o próprio América, porque aí não tem esse problema mais, não evita dor de cabeça. Isso aí, 2020 então, Independência com o Coelho. Totalmente, a casa é nossa. Apesar que sua última lembrança lá, né, Ronaldo Pé Frio? Não foi muito boa esse ano, não. Não. Cara, é campeão do mundo mundial. Olha a minha prepotência, gente. Eu não sou Pé Frio, não. A questão Pé Frio quando ele não tá em campo, então, você não entendeu. Nós até compartilhamos um pouquinho nos bastidores, que eu falei assim, o América usou uma estratégia diferente e errada, na minha forma de entender. Né? Quer dizer, a América podia ter empatado o jogo e estar agora desfrutando da primeira divisão. Só para explicar para o pessoal, porque o Ronaldo foi nesse último jogo, aí eu brinquei com ele que ele era pé frio. Aí ele fez a análise, claro, né? Agora, campeão mundial pé frio é brincadeira, né, Ogão? Tem outra pessoa na TV que é pé quente pra caramba com o Cruzeiro, mas eu não posso falar, velho. Então vamos lá, gente, vamos seguir aqui, porque o Bruno Henrique, agora nós vamos ver a segunda parte dessa matéria com ele, né? Mostrando esse jogo, esse evento, o cara que ama Belo Horizonte, que ama o bairro Concórdia. Vamos ver como é que foi esse futebol aí do Bruno Henrique. Como é que é pra você voltar às suas raízes e todo mundo que te recebendo desse jeito? Cara, fico muito feliz, né? Hoje minha família mora toda aqui ainda, né? E voltar aqui, onde tudo começou, para mim, motivo de muito orgulho. E estar aqui hoje nessa grande festa com meus amigos, para mim não tem preço. Agora conta pra gente como que foi sua infância aqui. Porque seu pai e seu avô falavam que você fazia o para-casa já aqui no campo, aqui, né? Na nossa época não tinha grade, né? E ali onde é que eu moro, já pulava direto para dentro do campo, então... Cara, fui muito feliz aqui, tenho um carinho enorme aqui pelo bairro. Fica com o coração também apertado nessa hora, quando vê um carinho todo por aí, né? Fica assim, né? Porque você vê sair de um campo de terra, né? Virar jogador, e depois você vê chegar até onde é que chegou, né? Você vê o campo lotado, né? Você vê muitas crianças, né? Muitos adultos, só para ver ele jogar, a gente fica muito satisfeito, né? Olha só, os times já perfilados ali, galera já organizando tudo. Agora é o seguinte, conversamos com os familiares do Bruno, conversamos com o Bruno e agora é a hora da bola rolar. Vamos lá ver, vamos conferir. Vi um trechinho. Ele deu E isso aí, aí, Dadá? ele deu uma dessa no Alexander Arnold, lateral do Liverpool, que teve trabalho com ele no Mundial, viu? E aí tem mais, ó. Agora ali, dá assistência pro pai. Olha o gol do pai do Bruno. Golaço! Foi por acaso ou foi Não, pensado, Dadá? categoria. Esse Dadá não faria, não? Não, Dadá não faria gol desse, né? Não faria, Dadá? Não. Esse é o campo do Inconfidência, né? Do Inconfidência, lá no bairro Concórdia. E aí muito legal, né? Você vê o que o Gão até contou no começo do programa. O cara reuniu os amigos da época de Copa Itatiaia, muito bacana. né? Muito legal, né, Ronaldo? Voltar às origens. Com certeza, até porque a gente não pode esquecer de onde nós saímos, né? E o Bruno está dando exemplo sobre isso, né? Isso é bacana porque isso fortalece até a própria vida dele profissional. Aqueles que não sabem, o Ronaldo, por exemplo, ele foi bicampeão do mundo pelo São Paulo, bicampeão da Libertadores também. Além de campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, ele teve uma homenagem lá em São Paulo, lá, os torcedores do São Paulo levaram ele, os campeões do mundo lá, se emocionou bastante. A gente tem o maior privilégio de ter aqui na bancada pessoas como Dadá Maravilha, Jair Bala, Ronaldo Luiz, que são pessoas que agregam muito nessas histórias do futebol, que é muito bacana quando eles param para resenhar e contar a história. Ele, por exemplo, falando que foi jogar contra o Milan, o time do Milan, Costa Curta, Maldini, Donadoni, Massaro, Franco Baresi, Rossi no gol, ganhar daqueles caras lá, o Bruno Henrique passou por isso agora jogando. Imagina, o cara jogava em campo de terra. Você jogava em Santa Luzia, não era isso? Santa Luzia. Aí um dia você tá lá no campo de Santa Luzia, outro dia você tá lá jogando contra aqueles monstros lá. Mesma coisa do Bruno Henrique. O cara olha pela televisão, o Salah.
Olha o Alexander Arnold. Aí um dia ele chega lá e dá um maior trabalho pro lado, dizem, o maior lateral do mundo. Não trouxe o título, mas sem dúvida nenhuma fez uma... Se o Bruno Henrique quiser saber de Mundial, é só... conversar contigo, né? Falar com a gente aqui. Modéstia à parte. Não, igual o Dadá não pode andar também no Rio Grande do Sul. Então o Ronaldo lá em São Paulo também é mega celebridade, né? Eu acho que a história conta tudo, né, Isabel? A gente, graças a Deus, a gente tive a oportunidade de ganhar tantos títulos assim. Em 17 anos de carreira foram 23 títulos conquistados, né? E os principais são internacionais. Então, só acho que a nossa história conta tudo. Dadá, por exemplo, né? Tenho o privilégio de estar ao lado dele, né? Que tanto olhei, assistia jogando lá no Mineirão, né? Levado pelo meu pai, é claro. A recíproca é verdadeira. Não, você imagina o Cristiano Ronaldo, por exemplo, que sabe da existência desses dois, Cristiano Ronaldo, Messi, esses ídolos mundiais hoje, que fala assim, ó, cara, o São Paulo de 92 é aquele time que tinha o Ronaldo Luiz, né? O Brasil de 70, tinha o Dadá Maravilha. Esses caras sabem da existência de vocês. Guardiola lembra bem, o Guardiola lembra bem de mim. Guardiola, Pepe Guardiola lembra bem de mim. Falando aquele Ronaldo. Aqui tem uma coisa que me emociona no passado, entendeu? Agora, esse Bruno Henrique, eu sei pouco da história dele, né? Você sabe pouco? Mas que maravilha de jogador. Mas ele sabe muito da sua história, inclusive mandou um recado pra você. Nossa. Vamos acompanhar aí, ó. De ídolo, né? No Atlético, no futebol. Então, Dadá, um abraço aí, tamo junto, valeu? Pô, muito obrigado, menino. Ó, vou rezar 15 Ave Maria e 15 Pai Nosso pra você. Ô, Dadá, esse aí você queria ver no Galo? Mas lógico. Tá mamão com açúcar. Vocês estão falando, isso é importante, né? Essa meninada chegando, isso que vocês estão falando. Não esquece dos ídolos, né? De quem fez história de verdade no futebol, né? Lembrar, todo mundo onde você falar Ronaldo Luiz, Dadá Maravilha, eles vão saber exatamente quem é, fazem questão de mandar recado. Ficou feliz, Dadá? Eu fiquei muito feliz porque ele é o melhor jogador do Brasil hoje, atualmente. E foi o melhor da América, né, Dadá? Foi eleito o melhor da América. O cara joga demais. É bom demais, pelo amor de Deus. E é mineiro. Uai! Pronto. Acho que o melhor, acho que inclusive, até questão também aconteceu também que em termos de seleção brasileira, o Tite começar a repensar o meio-campo, porque é o meio-campo atual que poderia representar. Eu não sou torcedor da seleção brasileira, estou só pro Cruzeiro, mas é uma observação a ser feita. O melhor meio-campo que tem, eles estão atuando no Brasil. Esses caras estão do Flamengo, ó, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, né? Evidentemente. Você coloca ali, jogando talvez com o Neymar ali, mais um cara na frente ali, amigo, você resolve esse problema da seleção brasileira de meio campo ali, porque tá uma draga essa seleção, meu filho. Agora é o seguinte, para resolver o problema de técnico do Atlético, o problema já está resolvido. Depende da ótica. A gente não sabe quem é ainda, não foi confirmado. Claro que o maior rumor aí, né, é Dudamel, da venezuelano, né, Dadá? Mas ainda a diretoria do Atlético disse que só vai anunciar no dia 3 de janeiro, que só vai confirmar. Aí a gente já foi se adiantando para as ruas para saber se o torcedor apoia essa possível escolha do Atlético. A ideia do Atlético é ter um comandante estrangeiro no próximo ano. Seria mudar um pouco o pensamento do futebol? Meu sonho que visse mesmo é o Sampaoli, né, velho? Mas pelo jeito tá difícil, mas um momento pra mim um gringo é melhor que qualquer brasileiro. Eu acho que quando o técnico é de fora, ele tem uma cultura diferente de jogar e foge do padrão. Então, assim, os times que estão jogando aqui no Brasil, aqui, eles têm tudo o mesmo padrão, que é jogar na defesa, fazer um gol e retrancar. E os técnicos de fora já estão buscando aquela coisa de atacar, aquele futebol que o Brasil perdeu, que é o futebol moleque, de driblar. Então eu acho que vai ser bacana pro Galo aí. No mercado, há alguns técnicos disponíveis, algumas opções, mas só acerta quem tem dinheiro e age rápido. O Atlético tentou o argentino Jorge Sampaoli, mas deu quina. Conversou também com o português Carlos Carvalhal. Agora, a bola da vez é o venezuelano Rafael Dudamel. Mas será que o alvinegro vai acertar ele? E se acertar, será bem-vindo? O Rafael Dudamel é esse cara aqui, ó. Ele tem perfil de que vai salvar o Atlético? Aí tem perfil estrangeiro, né? Tem cara de Real Madrid, vamos ver, né? Cara de Real Madrid, será que então vai engrenar o Atlético? Vai, vamos ver, né? Vamos engrenar agora. Não custa nada tentar, né? Porque os brasileiros aí não estão fazendo, assim, um grande trabalho. Acho que vai ser bem-vindo, inclusive esse Dudamel. Ele fez um bom trabalho lá na Venezuela. Acho que pode dar certo, sim, no Atlético. O semblante, cara rústica, e o Atlético é time forte, time vingador. E tem o perfil, sim, do rosto
venezuelano treinador. Se vier, então será bem-vindo. Vamos sim, com muita força. O treinador, inclusive, ficou de fora da foto de Natal da seleção venezuelana, equipe que ele comanda. Seria então o presente do Atlético? Esse gol faz ser um bom trabalho, que né, vai já começar bem, né? O Mineiro, principalmente, vai focar o brasileiro mesmo. Pelo que parece, o torcedor vai ter de aprender outra língua para entender o novo comandante. A gente manja um pouquinho do portunhol, peroqueci, dá pra enrolar um pouco. Tem que arrumar uns elogios e uns xingamentos em espanhol também. Mas estou bem, sou muito feliz com o Atlético e vamos lá, vamos sim a ganhar. Da peroqueci, peroquenô, uma boa escolha. Aqui, você não me perguntou não, mas vou antecipar. Todo mundo sabe que eu sou fã do Humberto Ramos e Marcelo Oliveira, 2 excelentes treinadores. Agora, quanto esses gringos aí, não mexe com o Dadá, não. Não mexe? Não te apetece, Dadá? Não mexe, não. Agora o Brasil está buscando muito fora, né, Ronaldo? Parece que o Brasil está mudando a sua tradição, né? A gente anda pelas ruas de Belo Horizonte, você vê escrito assim, fast food, delivery, nós estamos no Brasil. Tudo isso. Legal. Aí é brincadeira. Aí agora nós estamos trazendo treinador de fora. São Paulo ganhou o quê no Santos? Me fala. Aí, mas é um baita treinador. É um baita treinador, mas ganhou o quê? Não ganhou nada no Santos. Ganhou alguma coisa no Santos? Não, mas eu acho que... Experiência. Mas o que a gente viu, acho que a observação a ser feita até... Olha que absurdo, gente, eu discordando do Ronaldo Luiz. Não pode discordar. Vamos lá. Tem direito. Eu acho que o que eu vi foi assim, se você olhar o elenco do Santos especificamente, você tem bons jogadores. O Soteldo, talvez, ano que vem, já não seja mais esse grande jogador como foi esse ano. Não é minha torcida, gente, tá? Pelo amor de Deus. Eu fico imaginando, assim, a sequência do jogador. É o caso, por exemplo, do Bernard, que teve aqui no Atlético. O Atlético jogou muito, jogou bastante. Mas depois ele não se firmou bem na carreira. Tá na Europa, mas não jogou no time de ponta da Europa e tal. Talvez voltando para o Atlético volte a ser um jogador para ser identificado com a camisa. Teve casos também, exemplo, no Cruzeiro. Mas eu acho que ele pegou o elenco do Santos, jogadores medianos para bom, e fez um bom resultado com ele. O caso, por exemplo, do Jorge Jesus é o seguinte, você teve o Abel Braga que trabalhou lá no Flamengo e não resolveu. O ano passado o Barbieri trabalhou no elenco razoável do Flamengo e também não resolveu. O Jorge Jesus chegou e colocou o time para jogar, né? Eu acho que a contestação que coloca em relação aos treinadores estrangeiros é porque eles talvez estão dando uma cara para os times que é diferente. Eu não acho que o Dudamel vai ser esse treinador, porque na Venezuela, na seleção Venezuela, diferente do que falou ali, ele não fez um bom trabalho. Eu tô achando que é mais um melzinho, vão passar na boca do povo aí. Talvez. Mas não acho que ele seja um treinador. Se o cara falou assim, não, o treinador do perfil do Real Madrid, Dudamel no Real Madrid, você me ajuda aí. Né? Agora é o seguinte, falando sobre esse assunto, né, de trazer estrangeiros e também voltando nas categorias de base, muito disso é porque talvez o Brasil não tenha revelado nem treinadores expressivos e nem jogadores tão expressivos. Foi um comentário que o Toledo fez aqui na semana passada. Mas o Dadá, ele revela jogador. Ele revelou e ensinou. Esse menino vai brilhar, gente. Tenho o menino certeza. Brian, porque o Dadá ensinou tudo que sabe pra ele. Seleção brasileira. Agora não. Seguinte, galera, a gente tem que falar baixinho porque o programa ainda tá no ar. E aí, Brian, tá gostando? Como é que é? Sim. Legal, né? Sim. E já viu o Dadá? A última vez que você veio aqui, o Dadá não tava aqui, né? Como é que é agora, viu o Dadá? Legal, né? É. O que você sabe do Dadá? Que ele sabe parar no ar 5 segundos. Você falou o seguinte, que queria conhecer o Dadá pra ele te ensinar o quê? Eu queria que eu conhecesse ele pra ele me ensinar, fica 5 segundos no ar. Mas agora a gente vai ensinar ele a um lugar, a gente vai uma quadrinha aqui perto, não tem Não, assim? pode ser, um lugar, qualquer lugar pra gente é mole. Então beleza, então a gente vai pra esse lugar mais ou menos, não é nada demais. Não. Sabe onde é que a gente tá? Não. Já viu ali dentro ali, ó? Já. O que é ali? É um campo Que campo que a gente tá? no Independência? Então vamos jogar lá dentro, meu filho. Vai? Vambora, só, vambora lá dentro, lá, ué. O que você imagina quando você entra aqui? A torcida lotada torcendo pra mim. Eu sou uma máquina de fazer gols. Eu sou uma máquina de fazer gol. É porque eu falava isso antes dos jogos. Que aí anima lá dentro, espírito e alma. Aqui, toma aqui, ó. Porque você tem mais equilíbrio.
Quando o ponta vai ao fundo, você fica olhando. No momento que ele vai cruzar, você faz isso, ó. Olha lá. Alavanca. Pra você subir. Você sobe assim, ó. Ó. Os pés tem que ficar assim, ó. Não é assim, aqui. Você não pode subir assim. Você tem que subir assim, aqui, ó. Ó. Aqueça no peito. Aí. Isso. Agora aqueça no ombro, aqui, ó. Ó. Isso. Não tem moleza não, tá? Isso, garoto. Vem cá. Vem cá, meu. Opa, menino. Você é bom demais. Opa, opa. O garoto é bom demais. Opa, que coisa linda. Agora eu vou te mostrar o que eu aprendi. Mamão com açúcar. Diz assim, eu vou fazer. Eu vou fazer. Isso. A gente tem que confiar na gente. Vai. Nossa senhora. Enganou o goleiro, meu filho. Você enganou o goleiro, foi para um canto, a bola foi para o outro. Brian, imaginou? Brian. Dá tchau pra torcida, dá tchau pra torcida. Manda beijinho pra torcida. Manda beijo no coração. Isso. Aí, ó. Que gracinha, gente. Agora vocês ficam com outra gracinha, que é o Stanley Guzmán. Stanley, Rosaleta. Meu ídolo. Valeu. Ô, Bel. Oi. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Que ninguém me trata assim igual você, não, Tá vendo Bel? essa gracinha? Pois é, que é mais linda. É meu ensaio pra ser Hebe no futuro. Tá vendo? Aqui, deixa eu falar com você. O Ronaldo, um amigo que eu tenho, um cara que eu admiro tanto. Beleza, Stanley, tamo junto. O Ronaldo, o Gão, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Stanley? Dadá, meu rei, boa tarde. Valeu, meu ídolo, boa tarde. Eu quero saber, Ronaldo, você falou do Sampaoli aí, Sampaoli não sei o quê, Sampaoli não sei o que lá, tá? E o técnico não sei se teve, tá? E o Dadá falou que o técnico estrangeiro não agrada ele. Vamos falar de Jesus? Isso é muito bom. Vamos falar de Jesus? Depende qual deles, E olha né? que o Ronaldo é pastor, Stanley. Não, De qual Jesus você quer falar? eu quero falar daquele que ganhou tudo no Brasil. Mas tudo o quê? América Cup, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eu não sei se tá bom pra você. Pô, mas eu sou... Esse decino aí, ó. Sem hino, Thiago, sem hino. Sem hino, Thiago. Aqui, mas com Rafinha, com o Felipe Luiz, esse time todo, esses jogadores todos, até eu, cara, é só botar pra jogar, ué. O Renato Gaúcho falou isso, tomou de 5. Mas acontece, ué. Futebol tem essas coisas, né? Agora o Sampaoli, que não valeu nada, ele meteu 4 no Flamengo. Você vê como é que futebol né? Você vê, né? É porque, como diria o Ronaldinho Gaúcho, quando tá valendo... Tá valendo. Tá valendo, entendeu? Tá valendo. Aquele jogo com o Santos não tava valendo. Tá entendendo, não? Mas pra mim, futebol toda hora tá valendo. Ô, Gão, eu queria só falar pra você que a novela, porque é praticamente uma novela, a Dona Iris vai vir assumir o roteiro da novela da Dona Segundona. Ah, que bom, Tá porque eu fiquei fazendo- sabendo que tem outro programa na casa de Olho em Mim. Tá fazendo... Qual que é? Qual que é? Gão? Casal B, aquelas piadas ruins que eu conto. Não, ô Bebel, deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse menino, com a Dona Segundona, na cara, virou uma novela. Aonde eu passo, todo mundo falando o seguinte: vai trocar aquela cama para uma king size ou não? Vai ter mais filhos, que até agora já tem com o Toledo. Vai ter mais filhos ou não? Vai render, Ronaldo, vai render fruto ou não? Pai, esse é um papo meio esquisito pra mim, sabe? Mas tô feliz com a companhia dele, com a solidariedade dele. Vamos lá pra casa da Segundona E também. também que não foi o Toledo que pegou esse abacaxi, não foi você, né, Fui Ronaldo? eu, né? Eu tô chegando aqui hoje, então eu não tô entrado do assunto ainda. Praticamente o último dia útil do ano. Eu já fiz essa entrega aqui do meu amigo Toledo, meio que passamos, agora eu vou entregar geral. Tava na nossa garagem ali, Toledo estava atrás de mim, eu disse, Toledo. E olha que faltava muito tempo para acabar o campeonato. Eu disse, Toledo, o Cruzeiro, rapaz, tá nessa coisa aí de não julgar bem. Você acha que corre algum risco? Eu disse, Stanley, o Toledo tá assistindo agora, porque ele tá na praia, né? Tá lá pra Paris, aquela coisa. Eu falei assim, Stanley, eu troco a subida do Coelho pela queda do Cruzeiro. Olha que inferno, rapaz.
Aí depois o Leozinho Delícia fica falando que a bancada é amiga, a bancada é isso. Amiga é nada, Gal. Mas é uma coisa, Stanley, que todo mundo sabe aqui. O atleticano trocaria título para ver o Cruzeiro na Série B. O americano trocaria título para ver o Cruzeiro na Série B, porque eles sabem que quando você parelha em termos de história, não há comparação com o gigante de Minas, que é o Cruzeiro Esporte Clube. É, gigante na dívida também. Stanley, olha só. Como eu sou, graças a Deus, sou um pastor, né? Na igreja Batista de sempre, pastor Jorge Linhares. Olha só. Tem um versículo da Bíblia que fala assim, que a soberba precede a ruína. Verdade. Então, algumas pessoas aqui da bancada... Por que você não olha pro Gão? Por que você não olha pro Gão? Olha pro Gão, olha pro Gão. Você apela pra fé e você apela pra você mesmo. Então, cara, a soberba precede a ruína. Enquanto seu Cruzeiro foi isso. Muita soberba. Time grande não cai. Então, fazer o quê, né? Time grande não cai, muda de acesso. Eu posso falar pra você que time grande cai não. É verdade. Cai não. Quando é grande, não cai não. Cai não. Né, Dadá? Cuidado, hein, Stanley? Cuidado, hein? Não, eu tô falando com você que não cai, sabe por quê? Ele tá falando que o time grande não cai, né? Mas quando se é um vira-folha de marca maior, aí fica fácil, né, irmão? É verdade. Porque eu lembro que teve gente que estreou aqui no programa, aqui, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, se falando americano. Eu sou americano, Dom Mestre Jair, como é que é? Orleans de Bragança. Ô Toledo, tamo junto e tal. Aí chegou a final da Copa do Brasil e falou assim, não, lógico que vai ganhar do Cruzeiro em 2017, né? Esse cara se revelou flamenguista, mas deu ruim. Não, me revelei não. Eu parei de torcer pro Flamengo há muito tempo atrás. Aí depois que o Zeca falou que nós tínhamos que fazer essa imbricação aqui de... Ah, não, se o chefe falou, eu não... Não, espera. Aí eu não tinha time, não tinha argumento pra falar com você. Entendeu? Aí eu comecei a assistir de novo. Aí é aquela máxima que tem. Que todo mundo nasce flamenguista, depois ele troca de time, evolui, aquela coisa, aí fala como quiser. Aí, entendeu, Bel? Meu sangue vermelho começou a pulsar. Aquilo estava latente, né? Agora revivou. Entendeu? Entendi. O Gão fala a escalação do Flamengo pra mim. Continuo sem saber. Mas eu tenho certeza que você sabe, o Gão. Escalação do Flamengo, Gão. Ah, você não quer que eu Fala. Ah, Diego, Rafinha, Rodrigo Caio vai. Não, hino não. Isso aí, cara. Escalação do Flamengo. Eu não sei. Diego, Rafinha, Rodrigo Caio, o outro zagueiro que eu esqueci. Pablo Marim. Aí do outro lado você tem o Felipe Luiz, Gerson, meu Deus, tô falando todo mundo, né? Gerson, o Ilharão, Arrascaeta. Vai, Henrique e Gabriel. Uma vez Flamengo. Eu sou o Silvio Santos, mas passa aqui e toma 50. Passa lá, vai levar o 50. Depois você vai lá. Eu nem falei, não, que todo mundo ia querer falar a escalação do Flamengo. Entendeu? Agora ganhou 50 o Gão. Mas peraí só um minutinho aqui. 50. Vai vem pra cá, vem pra cá, mas olha só, mas você vai vem pra cá, você vai Stanley, Ô, Gão, vamos dividir isso aí, hein? Ronaldo ajudou, viu, eu ajudei. Onde isso aí? Mas olha só, você não pode perder hoje no programa do Alterosa Alerta, você não pode perder a história do americano que brigou por causa de R$50. Mas você vai pra lá, Eu acho que é assim. Pega 50, divide por 11, uma partinha dessa é de Ronaldo, porque ele lembrou do Pablo Marinho. Já é. Ô, mano, você tá achando que eu vou te devolver 50? Você tá equivocado, irmão. Ô, Ronaldo, garantiu o almoço de hoje aqui, velho. Aqui, ó, olha que confusão. O almoço, Ronaldo, Não, escuta aqui. Me ajudou no ramo. Presta atenção. Tem certas, pra tudo nessa vida, como é que é aquele negócio da propaganda do cartão de crédito, hein? Pras outras tem Credit Card. Não tem negócio assim? Agora esse vídeo aqui vai ser recortado, colocado nas redes sociais do Alterosa Alerta, Alterosa Esporte, contando para toda Minas Gerais que o comentarista raiz do Cruzeiro sabe, e o Ronaldo sabem de cor a escalação do Flamengo. E ganhou, meu filho. Mas ganhou dinheiro. Cinquentinho ficou barato. Ô, Stanley, agora tá faltando só 699 milhões, 995 reais pra resolver o problema do Cruzeiro. 950 reais vai doar do Cruzeiro. Ô, Bel, toca a bola pra mim então, que eu tenho como som de notícia pra entregar. Vai lá, querido. Ó, beijo, bancada. Até mais. Minas Gerais, Alerta tá no ar.